que é necessário para ser feliz? Uma questão até complexa, né? Falar do que o ser humano necessita para ser feliz. Bom, se verificarmos, por exemplo, na história da filosofia, se verificarmos os estoicos e os epicuristas, né? Eles pensavam que não precisava de muita coisa para o ser humano ser uma pessoa totalmente feliz. Visto que até mesmo naquela época, não só hoje, naquela época tinha uma propaganda, né? O que a pessoa deveria ter, conquistar, né? Para ser feliz. O interessante é que tanto, né, Zenão de Eleia e Epicuro, eles sempre questionaram, né, a sociedade, o pensamento da sua cultura nessa época. E para eles a felicidade não precisava ter muita coisa, né, para ser feliz. Porque na visão grega antiga, a felicidade estava mais vinculada a uma paz de espírito, né? Indiferente das adversidades que advêm sobre o indivíduo ter paz de espírito lhe era vinculado à felicidade. Isso vemos, por exemplo, nas obras de Sêneca, né, de Marco Aurélio e de Epiteto. E também não é muito diferente das obras, né, de Eurípides, se eu não me engano. Mas o interessante é que hoje, né, a felicidade está mais vinculada a um acúmulo de bens, né? Você ter o melhor carro, a melhor mulher, o melhor trabalho, né? Uma renda que dê para você viver bem é a raiz da felicidade. Mais interessante, o que faz isso é a propaganda. A propaganda ela tem a tendência de rotular um produto do qual você não conhece o seu conteúdo. Você conhece somente a embalagem. Interessante que cada vez que você corre atrás desse produto que essa felicidade barata de hoje, né, nos oferece, nós vamos entrando num processo muito mais de angústia, de tristeza e de melancolia. Porque a felicidade hoje ela está mais calcada numa espécie de conquista, né? Interessante que para Schopenhauer, a cada vez que você conquista, né, você entra num profundo tédio, né? Porque na visão de Schopenhauer está assim: tem o desejo e a felicidade. A nossa vontade sempre pendula para um lado e para o outro. Se você não tem, se você deseja ter algo e não o possui, você tem o desejo. O desejo aumenta. Quanto mais essa vontade é negada. Mas quando esse desejo ele é satisfeito, o que acontece? Né? Você tem esse objeto que você desejou, mas depois de um certo tempo, esse desejo passa. E essa coisa que você conquistou, você vai ter o costume de pôr ao lado. Né? E com isso você vai tendo mais desejos desnecessários. Né? Porque a propaganda sempre procura embutir na mente do ser humano uma necessidade, uma felicidade que ele não precisa. Que é a realidade do consumo, né? Você tem que consumir constantemente para que você seja feliz. Mas cada vez que você consome algo, você entra em um estado de melancolia. E com isso, o homem ele se torna servo, né, da propaganda, do marketing. E uma coisa muito interessante que sabe trabalhar com esse fenômeno da linguagem, né? Não só as grandes empresas, mas as religiões, né? As religiões em geral, os coachings, né? As propagandas, né? Ou seja, faz você praticamente correr atrás de cenouras. Porque quando você galga certo ponto, você vê que você não alcançou a felicidade que você almejava. Então, esse estado vazio sempre estará dentro de você, sempre estará dentro do ser humano. Porque o ser humano, na verdade, ele criou em si uma espécie de vazio de acordo
com a medida, né, de mercado e demanda, né? Então, por isso que vemos, por exemplo, na mídia, nós somos bombardeados constantemente, né, sobre aquilo que seria a verdadeira felicidade, né? Você vê, por exemplo, os coaches, né, prometendo a liberdade financeira, a liberdade econômica, e isso nos estimula a querer buscar como se isso fosse a felicidade, né? O fim da felicidade, ou o contentamento, se você quiser, né? Visto que o contentamento ele está muito mais ligado à felicidade, não numa espécie de possuir, mas de você saber aquilo que você é e que você não precisa de ter as coisas para se completar. Mas hoje em dia é muito difícil ter esse pensamento que até muitas vezes soa de uma maneira muito nostálgica, né? Porque esse tipo de pensamento que eu estou falando para vocês remete muito mais à cultura grega, referente à filosofia epicurista, né? De Epicuro, e a filosofia estoica, né? Mas hoje em dia é muito difícil, praticamente quase impossível, né? A pessoa poder desvincular a felicidade de um bem de consumo. O interessante é que quando você deseja algo, você vai gastar todas as suas energias para conquistar esse algo. Mas depois que você conquista esse algo, as coisas perdem totalmente o sentido. Então você vê que é o ser humano que dá sentido à sua própria realidade e à sua própria felicidade. O único problema, ao invés, né, de olharmos para si, para a busca interior, nós procuramos aquilo que está fora, como se fosse nos preencher. Então, com isso, o ser humano ele se torna inacessível. Cada vez que você busca a felicidade fora de si, dificilmente você se tornará mais acessível a você mesmo, porque você está se afastando, né? Você está se vinculando aos objetos de consumo, ao capitalismo. Não sou contra o capitalismo, né? O capitalismo tem as suas benesses, né? Mas o interessante é a natureza do indivíduo em relação aos bens. Alguns acreditam que a felicidade está nos bens de consumo. Outros acreditam que a felicidade está em não se beneficiar, né, do capitalismo. Mas o interessante é que essas pessoas pensam mais, né, desse modo, né, que eu falei agora, à segunda vista, são pessoas que têm uma classe média muito alta, muito abastada, são pessoas que já têm a sua vida financeira já realizada, né? Já tem os seus bens de consumo, já tem a sua filha muito bem sustentada, né? Então procura um tipo de vida totalmente minimalista, né? E com isso a pessoa sempre vai buscando, né, se afastar do mundo para encontrar a felicidade, né? Algumas pessoas encontram a felicidade quando sai do meio, né? Do meio que nos influencia total, toda hora, né? Sabe, as informações, mídias de consumo, né? E todas essas coisas. Mas uma frase de Carl Gustav Jung que é muito interessante, que fala acerca do autoconhecimento. Embora, né, eu tenha minhas dúvidas, mas eu também não tiro a genialidade de Jung, né? Ele fala bem assim que quem busca a felicidade fora se entristece, mas quem busca a felicidade dentro de si, esse sim desperta.